Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, que nós possamos abrir o nosso coração à palavra do Senhor e celebrar o mistério da misericórdia divina que nos salva e liberta. Então, a primeira leitura de hoje está em Jeremias, capítulo 7, versículo 23 a 28. Jeremias, capítulo 7, versículo 23 a 28. Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos e no propósito do seu coração malvado. E andaram para trás e não para diante. E desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos. Nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Então, essa primeira leitura mostra para a gente, as promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Então, aqui o Senhor fala, Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Então, a gente viu que o povo, infelizmente, não ouviu a voz de Deus. Eles ouviram as próprias vozes, e foram por conta própria, seguiram os próprios conselhos deles. Então, que a gente possa realmente, sempre, cada vez mais, ouvir a palavra de Deus, ao contrário do povo, que ouviu a própria voz, resolveu seguir por conta própria, que nós possamos sempre ouvir a palavra de Deus e sempre fazer a sua vontade, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 23. Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 23. E estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, essa leitura do Evangelho hoje, um detalhe interessante é sublinhado por São Lucas ao narrar o exorcismo que nos apresenta a liturgia hoje. O demônio era mudo. O mutismo que acometia aquele homem era fruto de uma forte opressão interior, conforme pensavam naquela época, opressão essa causada por forças sobrenaturais. Ao curar aquele homem, Jesus revela algo sobre a sua autoridade e sobre o desígnio de Deus para o homem. De fato, Deus quer que as pessoas sejam capazes de se expressar, de manifestar seus desejos e sentimentos, de modo que se coloquem como indivíduos em suas relações. Então, desse modo, ao favorecer o cumprimento do desígnio divino, Jesus torna claro
que sua autoridade não vem de Beelzebul, mas da sua própria realidade divina, pois vem de dentro de si, né? Porque ele é filho de Deus, emana de seu ser e se impõe externamente, transformando em graça aquilo que era desgraça. Então, que nós nos submetamos à autoridade de Jesus para que ele nos liberte de tudo aquilo que nos oprime interiormente e nos impede de sermos e vivermos plenamente como filhos de Deus. Então, que nós realmente possamos sempre ouvir a palavra de Cristo, né? Sempre, né? E deixar, né, que ele transforme cada vez mais a nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.